Que a graça e paz do Senhor Jesus seja sobre nós. Vamos ler Jó capítulo 34. Eliú disse mais: vocês que são sábios, ouçam as minhas palavras. Vocês que são instruídos, escutem o que vou dizer. Porque o ouvido avalia as palavras, assim como o paladar prova a comida. Escolhamos para nós o que é direito, conheçamos entre nós o que é bom. Porque Jó disse: sou justo e Deus tirou o meu direito. Apesar do meu direito, sou considerado mentiroso. A minha ferida é incurável, embora não tenha cometido nenhum pecado. Será que existe outro homem semelhante a Jó, que bebe a zombaria como se fosse água? Ele segue o caminho dos que praticam a iniquidade e anda com homens perversos, pois ele disse: de nada adianta o homem ter o seu prazer em Deus. Por isso vocês que têm entendimento, me escutem. Longe de Deus o praticar ele é maldade, e longe do Todo-Poderoso cometer injustiça, pois Deus retribui ao homem segundo as suas obras e paga a cada um conforme o seu caminho. Na verdade, Deus não pratica o mal, o Todo-Poderoso não perverte o direito. Quem lhe entregou o governo da terra? Quem lhe confiou o universo? Se Deus pensasse apenas em si mesmo e fizesse voltar para si o seu espírito e o seu sopro, toda a humanidade morreria ao mesmo tempo e o homem voltaria para o pó. Portanto, se você tem entendimento, escute isto. Dê ouvidos ao som das minhas palavras. Se Deus odiasse o direito, será que poderia governar? E será que você quer condenar aquele que é justo e poderoso? Será que alguém diria a um rei: você não vale nada? Ou diria aos príncipes: seus perversos? Quanto menos dirá isso àquele que não privilegia os príncipes e que não favorece o rico em prejuízo do pobre, porque todos são obra de suas mãos. De repente, morrem. No meio da noite, as pessoas são abaladas e passam, e os poderosos são levados por uma força invisível. Os olhos de Deus estão sobre os caminhos do homem e veem todos os seus passos. Não há trevas nem sombra profunda o bastante, onde os que praticam a iniquidade possam se esconder. Pois Deus não precisa observar o homem por muito tempo, antes de fazer comparecer em juízo diante dele. Deus arrasa os poderosos sem os inquirir, e põe outros em seu lugar, porque ele conhece as obras deles. De noite os transtorna e eles são esmagados. Ele os castiga como se fossem ímpios, à vista de todos, porque se afastaram de Deus e não quiseram compreender nenhum de seus caminhos. E assim fizeram com que o grito dos pobres subisse até Deus, e este ouviu o lamento dos aflitos. Se ele se calar, quem o condenará? Se encobrir o rosto, quem poderá vê-lo? Mas ele está acima dos povos e das pessoas, para que o ímpio não reine e não haja quem iluda o povo. Se alguém se dirige a Deus dizendo: sofri, não vou pecar mais, ensina-me o que não consigo ver. Se cometi injustiça, jamais voltarei a praticá-la. Será que Deus deve recompensá-lo segundo o que você quer ou não quer? Será que ele deve dizer: escolha você e não eu? Diga o que você sabe, fale. Os homens que têm entendimento me responderão. O sábio que me ouve dirá: Jó falou sem conhecimento, e nas palavras dele não há sabedoria. Quem dera Jó fosse provado até o fim, porque ele respondeu como homem iníquo, pois ao seu pecado acrescenta rebelião. Entre nós, em tom de zombaria, bate palmas e multiplica as suas palavras contra Deus. Vemos agora aqui no capítulo 34, que depois de Eliú liberar palavras tão importantes e sábias acerca da soberania de Deus, acerca da justiça de Deus, no capítulo 34, Eliú, enfim, ele vai confrontar Jó. Nós temos visto, irmãos, que a sabedoria dos 3 amigos de Jó era uma sabedoria muito ligada à forma de pensar das filosofias e ideologias daquele tempo, entre os orientais. Então havia muita confusão, distorção,
Havia entre aqueles 3 amigos de Jó muita acusação. Agora, quando a gente olha para Eliú é realmente aquele que fala com sabedoria de Deus. Eliú traz palavras que confrontam Jó, mas com amor, chamando ele ao arrependimento. E até aqui Eliú realmente falou palavras com muito amor, mas no capítulo 34, irmãos, há um confronto direto àquilo que Jó errou. Mesmo nós sendo homens e mulheres de Deus, mesmo a gente servindo a Deus com integridade, há momentos que o nosso coração se engana e nós precisamos ser repreendidos e exortados, confrontados. Deus, Ele nos ama. A Bíblia diz que o pai exorta e disciplina o filho que ele ama. E aqui no capítulo 34, a gente observa então Eliú sendo usado por Deus para exortar, disciplinar, corrigir Jó em algumas coisas que Jó foi pecando, não no início da provação que Deus trouxe sobre ele, mas durante a provação. Às vezes, quando Deus começa a nos provar, a gente inicialmente até adora o Senhor, como Jó fez, a gente não se rebela, mas quando aparentemente está demorando um processo de Deus na nossa vida, há uma tendência da gente começar a murmurar, questionar. O coração nosso é enganoso, e Jó, ele muitas vezes questionou Deus de maneira insensata. Agora vamos ver aqui no capítulo 34, qual é a palavra que Eliú traz para exortar Jó. Eliú, ele afirma que Jó estava sendo leviano, imprudente, inconsequente, porque Jó acusou Deus de ser injusto. Às vezes a gente não fala isso, mas no nosso coração muitas vezes parece, olhando ao nosso redor, que Deus ele não está agindo com aquela justiça plena que a gente aguardaria dele, que a gente espera dele. Quando a gente vê tanta coisa ruim acontecendo, tanta gente má aparentemente se dando bem, irmãos, no nosso coração passa uma sensação de que Deus não está trabalhando com a justiça dele. Mas Deus é justo em todo tempo. Deus é justo, Deus é fiel, mesmo quando nós não entendemos a justiça dele, mesmo quando nós não estamos vendo a intervenção do juízo dele de maneira imediata. E é isso que Eliú vai fazer questão de deixar claro. No capítulo 34, Eliú começa dizendo: olha, escutem as minhas palavras e provem o que eu estou falando. Ele chama aquelas pessoas para prestar atenção nele. Aí no versículo 5, ele vai justamente mostrar a Jó: você errou nisso. Como é importante, irmãos, quando nós damos nome ao nosso pecado, quando a gente confessa e reconhece o lugar onde nós estamos errando. Jó ouve essa palavra de Eliú. Jó disse: eu sou justo e Deus tirou o meu direito, e apesar do meu direito sou considerado mentiroso. Eliú então diz: Jó, quando você acusou Deus de ser injusto, você pecou contra Deus. Além disso, no versículo 6, Eliú lembra que Jó também disse que a ferida dele era incurável, embora não tenha cometido nenhum pecado. Eliú também repreende Jó dessa justiça própria, dessa meritocracia, achando que ele não poderia passar por aquilo, porque ele era uma pessoa muito boa. Como nós nos enganamos, olhando às vezes para a gente e nos considerando acima do bem e do mal, e culpando Deus de maneira direta ou indireta pelos nossos sofrimentos. Por que estamos passando por isso? Por que existe tanta injustiça na terra? No versículo 7, Eliú também diz: será que existe outro homem semelhante a Jó, que bebe a zombaria como se fosse água? Eliú corrige Jó, falando: Jó, você está enganado, você está se enganando. Você é um homem justo, você é um homem íntegro, mas você não é um homem perfeito. Há coisas da sua vida que Deus quer te ensinar neste sofrimento. Há revelações maiores que Deus vai te trazer. O que Eliú está fazendo é preparando realmente o coração de Jó para aquele momento onde Deus mesmo vai vir e falar diretamente com Jó. Deus quer nos usar muitas vezes para mostrar para as pessoas de maneira específica o erro delas, e Deus quer usar pessoas para mostrar para a gente às vezes coisas que estão erradas na nossa vida. Jó precisou ouvir Eliú antes de ouvir Deus.
Às vezes a gente quer que Deus fale com a gente, mas a gente não está ouvindo pessoas que Deus está colocando para trazer palavras para a gente. Conselho dos pais, conselhos de homens de Deus, palavras específicas. Eliú aqui está sendo aquele pregador do evangelho para Jó, mostrando: Jó, você tem pecado contra Deus e não está percebendo. Você tem pecado contra Deus e está justificando o seu pecado. Você tem pecado contra Deus e está de alguma forma se considerando alguém que não deve ser repreendido. Versículo de número 12: na verdade Deus não pratica o mal, o Todo-Poderoso não perverte o direito. É Eliú que tem que lembrar a Jó que Deus, ele é perfeito e justo, e se Deus permitiu que Jó estivesse todo nesse processo de dor, de sofrimento, Deus queria ensinar algo maior para Jó. Essa era a grande questão que os amigos de Jó não conseguiam entender. Os 3 amigos de Jó simplesmente acusavam ele de ter culpa e por isso está sofrendo. Eliú não diz isso. Eliú diz: você está sofrendo, mas isso não significa que Deus é injusto, e se você está sofrendo, Deus quer te ensinar com tudo isso. Não é porque você pecou que você está sofrendo, mas durante o seu sofrimento você pecou, e Deus quer te ensinar, Deus quer se revelar mais a você. Irmãos, como nós podemos aprender no sofrimento? O próprio Senhor Jesus, a Bíblia diz que ele aprendeu, embora sendo filho, ele aprendeu a obediência através do que sofreu. Como homem, Jesus aprendia através das limitações humanas, através das provações que ele passou. Nós precisamos aprender tem a ver com reconhecer que nós não sabemos, reconhecer que nós somos ignorantes ou não temos conhecimento em muitas áreas da vida. O que Eliú está fazendo é mostrando: Jó, a vida é muito mais ampla, o universo é muito maior do que a sua mente pode imaginar, Deus é muito mais glorioso do que você pode definir, tentando definir Deus ao seu momento, à sua dor, ao seu sofrimento. Ele é o Senhor do universo, Ele fez todas as coisas, Ele tem todas as coisas em suas mãos. Quem é você para questionar Deus porque você está sofrendo? Por maior que seja o seu sofrimento, Deus continua sendo justo, glorioso, poderoso e bom. E é muito interessante quando no versículo 14, olha o que Eliú afirma: se Deus pensasse apenas em si mesmo, fizesse voltar para si o seu espírito, o seu sopro, toda a humanidade morreria ao mesmo tempo e o homem voltaria para o pó. O que Eliú está dizendo é o seguinte: todo ser que respira, só respira porque Deus dá o seu espírito, porque Deus deu a sua palavra. Todas as coisas que estão vivas porque Deus fala. A Bíblia diz: nem só de pão vive o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Você está vivo porque Deus fala, e Ele fala: permaneça vivo. E quando Deus diz que a vida vai ser tirada, ninguém pode fazer nada, porque Ele é o dono da vida. O que Eliú está fazendo com Jó, irmãos, é mostrando a Jó a fragilidade de Jó, os erros de Jó, e a grandeza, a bondade, o amor e a misericórdia de Deus. Nós estamos vivos porque a misericórdia do Senhor se renova a cada manhã, e ela é a causa de não sermos consumidos. E a Bíblia diz lá em Tiago que Deus, Ele sendo rico em plena misericórdia, por isso Ele restaurou Jó. Ele não restaurou Jó porque Jó era um homem bom, restaurou porque Deus é um Deus misericordioso, bondoso, que nos trata segundo a sua graça e bondade. E é Eliú que vai, a partir do versículo 16, ressaltar essa grandeza de Deus. Se você tem entendimento, Jó, no versículo 17, Eliú diz: se Deus odiasse o direito, será que poderia governar? Deus, Ele é justo, por isso que Ele governa sobre todas as nações, Ele governa sobre os ricos e pobres, Ele governa sobre todas as coisas. Mas por que então que existe a injustiça? Deus vai responder a Jó daqui a pouco, e nós vamos meditar nos próximos capítulos. O mundo perfeito que Deus criou, ele foi contaminado pelo pecado, pelo homem,
Então hoje o mundo, ainda que seja belo, glorioso, grande, também se tornou um mundo perigoso, um mundo com situações de dor que todos nós estamos sujeitos a enfrentar. Nós precisamos, conforme as palavras de Eliú, é olhar para essa grandeza de Deus, é admirar a justiça de Deus, é adorar a Deus mesmo sem compreender as nossas lutas e dores, é glorificar a Deus mesmo olhando para uma sociedade imperfeita, um mundo imperfeito, onde todos nós estamos sujeitos a aflições. O Senhor é justo, o Senhor é bom, o Senhor é grandioso, Ele é digno de toda glória, de toda honra e de toda adoração. Aleluia. Vamos orar? Pai, obrigado, porque em todo tempo o Senhor é bom. O Senhor é bom em todo tempo, por isso o Senhor é digno de toda glória, de todo louvor, de toda adoração. Que a Tua palavra possa ser esta lâmpada, que traga luz às trevas que ainda há no nosso coração. Que assim como Eliú foi tão específico, exortando Jó naquilo que Jó errou, que nós possamos estar ouvindo o Senhor, nos exortando em amor, para nos corrigir também, e nos conduzir a novas experiências de santificação, de amadurecimento, de crescimento espiritual, para que assim possamos Te glorificar, Senhor, Te adorar e enxergar a vida debaixo da Tua glória, da Tua soberania e da Tua bondade. Nós oramos Te agradecendo, porque o Senhor é um Pai que nos ama e nos exorta em amor, em nome de Jesus. Amém, Senhor.